Graça e paz, meu amigo, meu irmão, mais uma vez aqui para falar um pouco da palavra de Deus e principalmente do que nós desfrutamos da palavra no domingo, lá no prédio da igreja da GVC Church aqui em Amparo. Olha só, nós tivemos como tema da mensagem por quê? Né? Quantas e quantas vezes nós indagamos ou somos indagados? Por quê? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava, eu perguntava por quê, e ela falava assim, por que não? Era essa a resposta da minha mãe. Por quê? Às vezes eram tantos porquês que ela estava até sem paciência de responder o porquê eu não poderia fazer alguma coisa ou outra. E muitas vezes esse porquê era porque eu iria me machucar ou porque eu correria perigo da minha integridade física, intelectual, emocional, não sei. Mas ela falava, por que não, Juninho? É assim que ela falava. Olha só. E quantas vezes nós passamos por dificuldades e problemas e perguntamos, mas por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é um Deus tão bondoso, tão amoroso, por quê? E nós lemos como base do nosso texto bíblico, da nossa mensagem do domingo, a história desse homem poderoso e maravilhoso, amado e amigo de Jesus, chamado Lázaro, lá em João 11. Depois você vai lá dar uma lida nesse capítulo, nessa história tremenda, se você não conhece ainda. Se você conhece, relê, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Veja só, e lá nessa história, nesse momento aí poderoso, Jesus, Lázaro está doente, está adoecendo, e Jesus, aos olhos de Lázaro, aos olhos das irmãs de Lázaro, ele demora para chegar até o momento, até a casa de Lázaro, para curar Lázaro. Veja, eu creio que, eu fico imaginando, né? Lázaro deve ter falado, poxa, mas ele é meu amigo, ele me ama, por que que ele está demorando? Por que que ele não chega logo? Eu fiquei pensando assim na cabeça de Lázaro, adoecendo dia após dia, e Jesus não chegava. E eu fiquei imaginando, falei, poxa, o que será o que será que aconteceu? Por que Jesus não veio? Será que ele é o meu amigo? Será que ele me ama mesmo? E o inimigo das nossas vidas, ele é terrível, e ele coloca sempre uma charada na nossa mente, sempre uma pergunta, sempre colocando em xeque esse Deus Todo-Poderoso cujo qual nós servimos, esse Jesus maravilhoso de amor cujo qual nós servimos. Ele é especialista nisso, em querer colocar em xeque a bondade de Jesus. E isso ele também com certeza deve ter feito com Lázaro, embora o texto não relate. Talvez você esteja passando por um momento em que cheio de charadas na sua cabeça, cheio de porquê. Por que Jesus não me ajuda? Por que Jesus não faz isso? Por que Jesus não faz aquilo? Mas um dos pontos chaves dessa história é que nós temos que entender que somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Jesus. Somos dependentes do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que entender isso. E Lázaro, ele entendeu isso. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento de doença, no momento que ele estava desfalecendo, ele acabou entendendo a dependência dele de Jesus. Meu querido, meu amado e minha amada, não adianta, nós somos dependentes de Jesus. Ele é a fonte de vida inesgotável. Segundo ponto da nossa mensagem foi a questão por que que Lázaro morreu. Por que que Lázaro morreu? Quantas vezes, para nós experimentarmos a nossa dependência, nós temos que matar o nosso ego? Lázaro morreu literalmente, mas às vezes nós temos que matar o nosso ego no sentido de que quantas e quantas vezes nós só olhamos para o nosso umbigo, só queremos coisas para nós, só achamos que nós somos a importância do mundo, achamos às vezes que o mundo está girando em torno de nós. Eu conheci uma pessoa há muito tempo atrás que todas as conspirações do mundo eram contra ela, né, tudo era contra ela, tudo era feito contra ela. E na verdade, por que ela era assim? Porque o ego dela era muito elevado e tudo que ela pensava era tudo contra ela. Quantas vezes eu e você somos tentados a isso?
a achar que tudo é contra nós somos um coitadinho, nosso ego é muito elevado e nossas orações só são para nós, só são pedindo para nós, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos prospere, quando na verdade, quando nós entendermos o cristianismo, quando nós entendermos o que Jesus fez quando ele esteve aqui nessa terra, foi matar o ego dele e viver exercendo a bondade do Pai, curando, salvando, libertando, levando a palavra, as boas novas de salvação para as pessoas, o evangelho puro e verdadeiro. Meu querido, talvez nós passamos por dificuldades e às vezes estamos morrendo nos nossos problemas porque a gente é egocêntrico. Que esse dia você entenda que o melhor a fazer é matar o seu ego e começar a olhar para o próximo e começar a viver um cristianismo e levar as boas novas de salvação para as outras pessoas. Por quê? Porque quando nós matamos o nosso ego, o sobrenatural acontece. E foi exatamente isso que aconteceu com Lázaro. Quando ele morreu, veio um Jesus de Nazaré, dias após a sua morte, e chamou Lázaro para fora do túmulo. E Lázaro ressuscita, o sobrenatural acontece. E Lázaro, eu tenho certeza que além de ele ser testemunha para judeus se converterem, que era algo difícil, para judeus se converterem naquele momento, com certeza Lázaro foi um testemunho depois para muitas pessoas se converterem. Por quê? Porque Lázaro foi ressuscitado. Lázaro, eu duvido que ele não tinha como não pregar o evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele estava morto e ele ressuscitou. Que eu e você, nós ressuscitemos para falar de Cristo e que a gente possa matar o nosso ego. E aí nós experimentaremos o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E aí a gente vai levar esse Jesus poderoso para muitas e muitas almas, a salvação. Eu gostaria de orar por você. Deus, nesse momento, Pai, derrama graça, ó Pai, mata, ó Pai, tira todo o ego, Senhor Jesus, que cada pessoa aqui, assim como Lázaro, possa viver o teu sobrenatural poderoso, Jesus. Ressuscita essas pessoas, ó Pai, para viver o verdadeiro cristianismo e levar as boas novas do Evangelho. Eu oro em nome de Jesus. Nossas páginas nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube é GVC Church. Por favor, nos adicione, dê o seu clique lá pra gente. Deus abençoe grande e poderosamente sua vida. Ótima semana.